Olá a todos, sejam bem-vindos a esse canal, o canal Confraria de Estudos Clássicos. Aqui nós vamos nos dedicar a estudar 3 línguas que eu considero clássicas. 2 delas são extremamente importantes para a gente entender a nossa cultura, o mundo em que vivemos, as transformações por que passamos, que são essas línguas que constituem a alma mesma da nossa cultura ocidental. São elas, o grego e o latim. A outra é importante porque, de algum modo, através do latim e do grego, também moldaram a alma dessa nossa cultura ocidental, através especialmente da Bíblia, e é a língua hebraica. Então, o objetivo principal dessa nossa confraria de estudos clássicos é estudarmos e aprendermos essas 3 línguas: latim, grego e hebraico. Neste vídeo, esse vídeo primeiro, vamos começar com o latim, tratar de algumas coisas basilares para poder a gente empreender o estudo propriamente dito dessa língua, certo? Antes, porém, de prosseguir, convido-os a inscreverem-se aqui no canal, a curtirem esse vídeo, caso tenham gostado. Se não gostaram também, podem dar o dislike, o descurtir. Mas se gostaram, compartilhem com seus amigos. Aqueles que têm interesse de estudar essas línguas, compartilhem com eles. Bem, vocês estão vendo já aí na tela, compartilhada, que está do livro deste livro aqui, chamado Do Latim ao Português. É um livro que eu escrevi há alguns anos para usar nas aulas com os alunos, e neste livro estão aspectos, rudimentos simplesmente, de filologia, um pouco de filologia românica, um pouco de história da língua portuguesa e, consequentemente, também um pouco de história do latim e uma pequena gramática de latim. Esse material exige uma segunda parte, que ainda está em processo de preparação, porque, apesar de na parte da gramática latina eu ter estudado todo o aspecto das declinações e dos casos, mas sobre o verbo atentei-me somente aos chamados derivados do presente. Ainda tem os derivados do perfeito e assim vai. Então, este livro exige uma segunda parte, que já vou começar a trabalhar nela. Bem, o tema que nós vamos estudar hoje está a partir da página 35. A partir da página 35 serão os capítulos 4, 5, 6 e o 8 desse livro. Então, para não nos demorarmos mais, vamos logo ao texto. Bem, vocês podem ver aqui na tela que o alfabeto latino, no período clássico, constava de 23 letras. Essas letras divididas entre consoantes e vogais. No latim, não havia necessariamente a noção que a gente tem de semivogais. Para o latim, uma vogal, por exemplo, a letra I, poderia ser vogal numa situação e consoante em outra situação. Então,
A ideia que a gente tem em português de semivogal, em italiano eles chamam de semiconsoante, é uma ideia interessante, porque se você pensa que é semicírculo, que é a metade do círculo, e a outra metade é o que? A metade do semicírculo é outro círculo. Mas se você tem uma que é semivogal, a outra metade é o que? É uma semiconsoante. Tanto que ela não constitui sílaba sozinha. A semivogal não pode constituir sílaba sozinha, porque parte dela funciona como vogal, outra parte, no entanto, funciona como consoante. Então, vamos lá aos nomes dessas letrinhas. Eu vou dizer o nome, depois a gente parte para a pronúncia delas. Aqui é um pouco da história do alfabeto, como se formou, todas as histórias, mas não vou entrar nesses detalhes, estarão no livro. Quem quiser adquiri-lo, é só entrar em contato comigo pelo e-mail que está na descrição desse vídeo e também através das mídias sociais, esse daqui do latim ao português, professor Hudson Canuto no Instagram. Bem, que eu acho que vai mudar, eu acho que a página desse livro vai chamar Confraria de Estudos Clássicos. Depois vocês procurem por esse nome, Confraria de Estudos Clássicos, Confraria de Línguas Clássicas no Instagram, que vai ser dedicada ao estudo desse estudo que a gente está fazendo aqui. Também na descrição desse vídeo vou deixar o link para acesso ao grupo do Telegram. No Telegram, cada uma das línguas terá um grupo. Nesse grupo serão compartilhadas coisas que não têm tanta importância para serem colocadas aqui. Então, o que será compartilhado ali? Compartilharemos lá a solução dos exercícios que proporei para vocês. Compartilharemos ali algumas observações sobre gramática, sobre caso. Eu estou fazendo um estudo neste livro aqui, chama-se Guia para a Versão Latina. É um livro extremamente interessante, eu já o li há muitos anos, e daqui eu quero tirar algumas coisas, mas essas coisas daqui serão lá para o grupo do Telegram. Então, há muita coisa interessante para ser feita lá nesse grupo do Telegram, além de a leitura de alguns autores, que eu vou colocando frases com alguma explicação sobre áudios, com alguma explicação sobre a frase do escritor. Vamos adiante. Então, o alfabeto latino, as letras que compunham o alfabeto latino chamavam-se A, B, Q, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, X, Y, ou Y graica e Z. Então, esses são os nomes das letras. Os nomes das letras, eles fazem parte, depois vocês vão entender isso, a gente vai falar disso um pouco mais lá para frente, eles são considerados neutros indeclináveis, quer dizer, só tem essa forma. Aqui está um dos textos escritos na chamada cursiva romana, um pedaço de papiro. A origem do alfabeto. Há uma coisa aqui que me interessa mais, que são essa parte aqui das pronúncias. Olhem bem. Sobre a questão das pronúncias, a gente tem uma problemática grande sobre as pronúncias. Porque cada país termina partindo do ponto de vista, tendo como ponto de partida a fonética da sua própria língua para facilitar. Então, aqui no Brasil, durante muitos anos usou-se a que se chamava de pronúncia tradicional.
Essa pronúncia tradicional, cada país vai ter a sua, porque vai depender da fonética da sua língua. Então, a pronúncia tradicional brasileira é pronunciar as consoantes e as vogais como se fossem vogais e consoantes da língua portuguesa. Assim, na Itália, a pronúncia tradicional é utilizar a fonética do italiano dentro do latim. Só que a gente, nesse livro, aí onde tem esse capítulo 5 das pronúncias, vou abordar 3 delas. Essa primeira, chamada a pronúncia clássica, muito largamente, porque é a pronúncia que vou adotar. Pensem que esse livro foi feito para ser um livro de aula. Então, ele pode ser usado para aprender sozinho, mas é um livro que precisa do apoio de um mestre para poder guiar em algumas coisas que na escrita não ficam exatamente claras. Então, a pronúncia clássica, que era a pronúncia como supostamente, e aí está tudo explicado nesse capítulo, nessa divisão do capítulo, o 5.1, a pronúncia clássica, está tudo explicado aí por que a gente adota essa pronúncia, quais são as razões científicas que a gente tem para crer que essa era a pronúncia que utilizavam os romanos. Depois dessa, vejam que é bem grande o capítulo, mas aí a gente não vai tratar disso, eu vou direto para esse resumindo que está aqui. E depois dessa vem a chamada pronúncia tradicional brasileira. Eu sempre costumo enfatizar a diferença, né? Que ela é brasileira, é pronúncia tradicional brasileira. E a pronúncia chamada romana ou eclesiástica, que é a pronúncia tradicional italiana, e que foi adotada como sendo a pronúncia do latim eclesiástico para as celebrações dos ofícios litúrgicos. Aqui também estão descritas em linhas gerais como a gente pronuncia, mas eu não vou tratar disso, a gente vai ficar aqui com a pronúncia restaurada como elas são pronunciadas. Então, o ditongo AE e o ditongo OE, que nas pronúncias tradicionais eles se juntam num monotongo, como se fosse só a letra E. Em latim, eles soam exatamente AE, OE, como um ditongo. Nas palavras as rosas, em latim, se diz rosae. Castigo, poena. Poena, em português deu a palavra pena. Não confundir com a pena da ave, que se escreve de outro jeito em latim. Aí é pena de punição. Castigo. Quando é deste grupo for longo, como vai acontecer na palavra que vai aparecer adiante, eles não formam ditongo, mas bem um hiato. Então, um ditongo em latim é sempre são duas vogais curtas ou uma vogal longa e uma vogal curta. De qualquer modo, o ditongo é sempre longo. A gente já vai ver qual é a importância disso um pouquinho mais para frente. Então, quando é desse grupo for longo, não formam ditongo. Leem-se as vogais separadamente. Poeta, 3 sílabas. Enquanto rosae, num único sopro. O C diante de E e de I, isso é extremamente importante. O C, para a regra básica, o que é que a gente precisa lembrar sobre o C? Que ele funcionará sempre como se fosse um K, para todos os efeitos. A gente escreve C, mas na nossa cabeça tem que funcionar como se fosse um K, a letra K. Então, diante de E e de I, ele vai continuar tendo o som de C e não de S. Qual é a vantagem da pronúncia restaurada? É que é impossível você ter duas letras com pronúncias diferentes. A cada letra corresponde unicamente um único som. Isso é extremamente importante, porque, dito mais tecnicamente, a cada grafema corresponde unicamente um fonema. Então, não há abertura para dúvidas.
Se você tem a palavra Cícero em português, em latim se escreve exatamente igual, mas é lida diferentemente, porque o C equivale a um K, então vai ser Quíquero, Quíquero. Cada letra, eu disse, é pronunciada. Então, se você tem os grupos como CH, PH, TH, cada uma das letras tem que ser pronunciada. O C tem que ser pronunciado e o H também tem que ser pronunciado. Desculpe-me. Então, aqui no grupo CH, acontece a possibilidade de a gente ter duas pronúncias aí. Ou você pronuncia isso como um K, brachium, o braço, brachium, ou pronuncia como CH alemão, que é o que mais comumente se faz, brachium, bem, brachium. Por que pode pronunciar desse jeito? Porque não há nenhuma outra consoante, nenhum outro grupo que tenha esse mesmo som. Você tem, se fosse sem o H, seria brachium. Mas com o C vai ficar brachium ou brachium. Qualquer uma das duas. Às vezes é bem mais simples pronunciar como o CH alemão. As observações que disse para o grupo G, para o grupo C, tem o mesmo valor para o grupo que disse para o grupo C. A consoante C vale também para o grupo G. Como eu disse, cada letra tem unicamente um som e só. Não muda o som das letras de acordo com a vogal que está diante dela. Então, o G é sempre duro, como em gato, guerra, mesmo diante de E e de I. Então, você tem a palavra joelho, que em latim é genu, daí vem genuflectir, ajoelhar-se, dobrar o joelho, na verdade. Às vezes não necessariamente se ajoelha quando flete os joelhos. Agir, agite. Ele age, agite. O grupo PH, mesma coisa que eu disse lá do C, porém para o TH acontece um problema. A única possibilidade de equivalência que teria seria com o F, mas já existe a letra F em latim. Se os gregos, porque o PH é uma importação que os latinos fizeram de palavras gregas, se o grego pronunciasse o PH como F, eles teriam os latinos transcritos por um F, não por um P e uma aspiração, porque o H significa uma aspiração, como hot. Então, o que é que acontece aqui? A gente vai ter que pronunciar o P e o H como única possibilidade. Filosofia. Treinar bastante essa. Essa precisa necessariamente de muito treino para se acostumar. O S soa sempre como S, sibilante, como S. Então, vai ser sempre como se fossem dois S ou um C cedilhado para a gente. A palavra misericórdia em português, em latim é misericórdia. O grupo SC, como eu disse, cada vogal tem o seu som, cada letra tem o seu som. Então, se você tem um S e um C, você vai pronunciar um S e um C, não como se fosse um dígrafo. Diante de E e de I vai ficar, como o C tem som de K, vai ficar SK. Desce, descendite, descendite. O grupo TH vai soar o T e a aspiração. Então, os três são CH, PH e PH. O TH há duas possibilidades. Ou pronunciá-lo como ele de fato é, thesaurus, ou pronunciá-lo como aquele T aspirado do inglês thesaurus, Como a língua toca nos dentes, ela não se confunde com o S, cuja língua sapo, ela se retrai um pouco. O U é sempre pronunciado. Se ele tiver num grupo se ele tiver junto com um G ou com um Q, sempre o U é pronunciado. Lembre-se do que eu disse. Todas as letras são lidas. Todas as letras escritas devem ser pronunciadas. Então, se você tem um Q e um U, obrigatoriamente você tem que dizer o Q e o U.
Se você tem um G e um U, obrigatoriamente você tem que dizer o G e o U. Eu chamei de G por causa do nome dela latino. Então vamos aqui, olha. Cobra em latim é anguis. G-U, pronunciadas ambas as letras. Quinto, quintus. O X é uma letra dupla. Sempre vai ter esse som de X. Por isso o nome é X, o nome da letra. Então, examen, uxor, sempre. O Y, que é uma letra grega, ele vai ter o som que tem na língua grega. E que som é esse? É um som parecido com o do U francês ou com o daquele U com o trema, o umlaut do alemão. Como é isso? É você pronunciar um I, só que com a boca de U. Perceba, você vai dizer um I, você sorri. I. O U, você faz um bico. O que você vai fazer? Boca de U, dizendo I. U, Y, Y. Por isso a palavra lira, que é uma palavra de origem grega, em latim é lyra. A letra Z, tá ela aqui, olhe, vai ter sempre o som de Z. Algumas gramáticas de grego e algumas gramáticas de latim, mais adotando uma pronúncia, uma mistura com a pronúncia italiana, vai dizer que ela tem que ser pronunciada como se fossem duas letras. De fato, ela é uma consoante dupla. Então, só que alguns dizem que tem que ser pronunciada z ou zd. O fato é que ela é pronunciada z de zebra. Por isso, quando você encontra a palavra zelo, você vai ler em latim zelos e não zelos ou zdelos. Não há nada que justifique, mas ela é dupla para efeito de poesia. Depois vocês vão entender direitinho isso. O H é levemente aspirado, já falei dele quando tratei do C, do P, do CH, do PH e do TH. Sempre aspirado. Lembre-se, nenhuma letra está escrita na palavra latina que não seja necessariamente pronunciada. A vogal E, notem aqui que ela tem um sinalzinho de um tracinho em cima dela. Esse tracinho chama-se macron, a gente vai falar já deles, dos sinais e da quantidade. Esse diz que é uma vogal longa. O que significa uma vogal longa? Que ela dura mais tempo sendo pronunciada, ela arrasta mais, deixa a língua mais cantada do que as vogais breves. Então, em latim, normalmente um A longo e um A breve não há diferença na pronúncia, mas há uma diferença na quantidade de tempo. Então você tinha A, I, U. Você tinha uma mais longa e uma mais curta. No entanto, a vogal E, quando é longa, ela pronuncia o E fechado, como você, e quando é breve, em latim, pronuncia-se com o E aberto, como em café. O mesmo se diga do O longo e do O breve. O O longo pronuncia-se O, como em vovô, e o O breve pronuncia-se aberto, como em vovó. O V é uma consoante, mas ele ele tem som de U. Por isso vocês vão ver em algumas inscrições antigas, por exemplo, Teatro Municipal, em letras maiúsculas, escrito U como se fosse um V. Ele soa sempre como se fosse um W do inglês, que é uma consoante, uma vogal, né? E aí a gente termina essa parte da pronúncia, vamos para a segunda parte, que é a parte da prosódia, do capítulo 6, sobre a quantidade. Aqui tem uma frase interessante de Quintiliano, que era um gramático latino, que ele diz o seguinte, sobre as vogais, né?
longa esse duorum temporum, breuem unius etiam pueri sciunt. Que a vogal longa tem 2 tempos e a breve só um, até as crianças sabem. É coisa complicada para a gente, brasileiro, prestar atenção nisso. Outra coisa ele diz aqui: vocales sunt quinque, a, e, i, o, u, ex his duae, e et o, aliter sonant producte, aliter correptae. As vogais são 5, a, e, i, o, u, das quais o e e soam diferentemente quando longas ou quando breves. Aquela explicação que eu acabei de fazer, né? Vejam que está na gramática de um escritor latino da época em que o latim era língua viva. Agora, sobre a questão, então, as vogais elas são longas ou breves, a gente já viu aqui. Nesse meu livro, que eu estou pensando em utilizá-lo para o curso de latim, aí eu já vou ter que dar andamento à preparação do segundo volume dele. O que é que vai acontecer? Todos os textos latinos, em todas as páginas em que está o texto latino, só coloco o sinal para indicar a sílaba longa, para não encher o texto de diacrítico. Você vê aqui que, vejam aqui na palavra pueri, eu coloquei a braquia sobre o E de pueri. Acho que do texto de onde eu peguei estava com a braquia, eu deixei. Mas não havia necessidade, porque qual é a regra que eu utilizo aqui? Se a vogal for longa, ela vai ter o macron, o tracinho sobre ela. Se ela for breve, não vai ter nenhuma marcação. Simples assim. Foi esse o princípio que eu usei na confecção do livro. De novo, esse livro está disponível na Amazon, está disponível no site da editora Apres, disponível na Saraiva, na livraria Saraiva, comigo diretamente. Ele custa R$40 já com as despesas de correio aqui para o Brasil. Para qualquer parte do Brasil eu entrego. Eu não cobro frete, eu assumo o frete, deixo por minha responsabilidade. E quem quiser, não é porque fui eu que fiz não, mas é um livro que demorou 10 anos para ser escrito. Foi fruto de muito trabalho nas aulas, maturando, escrevendo, reescrevendo. Cada capítulo que está aqui dentro foi escrito e reescrito diversas vezes. A quantidade é essa. Lembre-se que as vogais têm... nós temos 5 vogais, inclusive o Y, a gente pode colocá-lo aqui como sendo vogal também. Então seriam 6 vogais. O Quintiliano, quando diz que vocales sunt quinque, as vogais são 5, as 5 vogais, ele está se referindo às vogais propriamente latinas, desconsiderando, obviamente, a importação grega. Mas vamos pensar que são 6. Dessas 6 você tem 6 que são longas e 6 que são breves. Pronto. Em latim há, portanto, 12 vogais. 6 longas e 6 breves, e somente isso. Acentuação. Aí é onde realmente mora o problema. Porque a questão da acentuação latina é que a maioria dos livros latinos, a não ser que sejam livros de oração usados pela Igreja Católica. Eu tenho aqui um livro antigo que era um breviário romano, que era o livro de oração dos padres, e nele todas as palavras estão acentuadas.
Porque como era um livro para facilitar a vida, acentuavam-se as palavras que fossem mais de 2 sílabas, porque aí a regra do latim é o seguinte: primeira, não há oxítonas, todas as palavras são ou paroxítonas ou proparoxítonas, salvo, obviamente, as palavras que sejam de uma sílaba só. Se ela só tem uma sílaba, necessariamente ela vai ser acentuada ou não. Existem palavras que não são acentuadas. Elas são chamadas de enclíticas. A gente vê isso lá na frente no andar do curso. Não se preocupem muito com isso, não. Então, como é que a gente sabe, então, se uma palavra é paroxítona ou proparoxítona? A palavra precisa ter pelo menos 3 sílabas. Se ela tiver 2 sílabas, você já sabe necessariamente tratar-se de uma paroxítona. Caça. Mas quando a gente chega na palavra como misericórdia, que a gente viu no texto seguinte, no exemplo anterior. Misericórdia tem mi, se, ri, cor, di, a. 6 sílabas. Se você prestar atenção na penúltima sílaba, o i, misericórdia, ele não tinha tracinho sobre o i. Então quer dizer que ele é uma sílaba breve. Se é uma sílaba breve, a sílaba tônica tem que estar antes dela. A sílaba tônica nunca fica sobre uma vogal breve, salvo algumas condições que a gente vai ver adiante. Eu vou ler esse pedacinho aqui, diz assim: a acentuação das palavras latinas em prosa ajusta-se à chamada lei das 3 sílabas, isto é, toda palavra polissílaba acentuada tem o acento principal sobre a penúltima sílaba se esta for longa e sobre a antepenúltima se a penúltima sílaba for breve. Considerando o que se disse no final do item 6.1 sobre a questão dos acentos, tá aqui. Muitos escritores confundem sílaba longa com vogal longa e sílaba breve com vogal breve. É preciso atentar que são coisas completamente distintas. Por isso, suas gramáticas falavam em vogal ser longa por natureza ou por posição. Uma vogal longa, por posição, seria aquela que ficasse em sílaba fechada ou travada. O que é uma sílaba fechada ou travada? É uma sílaba que termina em consoante. Por exemplo, tem a palavra aí, ambo. Ambo, quando a gente separa, tá A-M-B-O. Am. Então, essa sílaba, esse A, apesar de ser breve, a sílaba é longa, porque ela fecha, termina em consoante. Então, os latinos distinguiam vogal breve, vogal longa, sílaba breve, sílaba longa. Uma sílaba longa, ela poderia ser de 2 possibilidades. Longa por natureza, a sílaba longa por natureza, quando ela tinha uma vogal longa, ou sílaba longa por posição, quando ela tinha uma vogal breve, mas terminava em consoante, como é o caso de ambo. Eu vou chamar, durante as aulas, eu vou chamar sempre a atenção sobre essa questão. Vou focar muito nesses detalhes, pelo menos nas lições iniciais, para que a gente se acostume a fazer sempre isso e nunca nos esqueçamos. Então, como se pode notar, em latim a quantidade longa ou breve da penúltima sílaba é que decide sobre o acento da palavra. Mesmo considerando a quantidade da penúltima sílaba, não se desprezou em período clássico a quantidade das demais vogais da palavra. Note aqui que distinguimos bem entre sílaba e vogal, para não fazer como nas outras gramáticas que confundem uma coisa com a outra. Uma sílaba conta-se como longa se tiver uma vogal breve, mas a vogal breve segue-se imediatamente mais de uma consoante. Por que mais de uma consoante? Porque quando você tem mais de uma consoante na partição silábica, uma consoante fica numa sílaba, outra consoante fica noutra. Então, a sílaba, se você tem a palavra... Deixa eu pegar uma aqui, a esmo. Vamos lá, a palavra magistra, professora. Magistra.
tra. A primeira sílaba, ma. Deixa eu ver se eu acho aqui a página. Está aqui, a palavra magistra. Você tem a primeira sílaba, ma. Ma. Vejam que ela não tem nenhuma marcação, então ela é breve. Ma. A segunda sílaba está aqui, gis. Termina, é breve também o i, mas termina em consoante. Portanto, ela é longa por posição. E aqui você tem tra, que é breve, não tem nenhuma consoante, então breve. Então você tem uma sílaba breve, com vogal breve, uma sílaba longa por posição, vogal breve e terminada em consoante, e uma sílaba breve. Então, 3 sílabas, sendo 2 breves e uma longa. Como essa palavra tem 3 sílabas e a penúltima sílaba é longa, nesse caso por posição mais longa, significa que a sílaba tônica tem que ficar sobre ela. Isso, não se preocupe, eu vou chamar a atenção diversas vezes sobre isso durante o correr do curso. Voltemos aqui aonde estávamos. Bom, eu acho que aqui já ficou. Pronto, e aqui a última parte do que eu queria falar nessa aula de hoje era sobre a questão das generalidades, questões específicas do latim. O latim é uma língua analítica, diferente do português, do italiano, do francês, que são línguas sintéticas. Não, é o contrário. O latim é uma língua sintética, o português e o francês e o italiano, por exemplo, são línguas analíticas, precisam de mais coisas para dizer o que em latim se dizia com menos coisas. O que significa isso? Significa dizer que as palavras já indicam alguma coisa. Por exemplo, você tem a palavra casa. Casa, se eu pergunto para você, qual é a função sintática de casa? Você não sabe. Você pode dizer-me simplesmente dizendo a palavra casa, que ela se trata de um substantivo feminino, singular, composto de 4 fonemas. Mas não pode ir muito além disso. Para você saber se casa trata-se de um sujeito, um objeto direto, um indireto, um adjunto adverbial, você precisa do contexto na frase, que ajudará você, obviamente, na análise, a perceber o que é que casa está fazendo ali. Em latim, não. As funções sintáticas já são definidas na própria palavra. Quando você olha a palavra, você já sabe se se trata de um objeto direto, de um objeto indireto, de um adjunto restritivo, porque a palavra tem a marcação. Ela diz, olha, eu sou um substantivo e eu sou um sujeito da oração. Eu sou um substantivo e eu sou um objeto direto. Olhei, eu sou um adjetivo e eu sou um adjunto adverbial. Entendeu? Então, é preciso a gente prestar muita atenção nisso. O curso, tanto se eu adote este, como se eu adote o outro, ele não está aqui, está por ali, em algum canto aqui dessa prateleira aqui, aqui é só sobre latim. Toda essa parte aqui é só sobre latim. E tem mais algumas coisas ali. Então, está por ali, em algum lugar outra, que é a gramática, o Gradus Primus, de Paulo Rona. Então, se eu usar este, eu vou ter que me apressar em preparar o segundo tomo. Não que ele vá ser editado agora, mas vai ser disponibilizado no canal do Telegram para os que estiverem no canal, para seguir o segundo tópico, a segunda parte do curso. Então, como é que é feito? A gente começa a partir do primeiro caso, da primeira declinação. O latim tem 5 declinações, quer dizer, 5 famílias de palavras.
cada família tem uma terminação específica, um gênero específico ou um grupo de gêneros específico. Em latim, há 3 gêneros: masculino, o feminino e o neutro. A palavra neutro significa que não é um nem outro. Parece que quando o neutro surgiu, ele queria significar que as coisas que a gente não pudesse definir que fossem masculinas ou femininas seriam neutras. Então, o masculino e o feminino seria para os seres vivos, porque neles você consegue distinguir o gênero, enquanto as coisas seriam neutras. Mas uma língua viva, ninguém consegue pôr uma gaiolinha nessa língua e ela nunca extrapola aqueles limites. Uma língua viva tem a tendência de ser rebelde e extrapolar os limites. O que aconteceu com o latim, o que está acontecendo hoje em dia com o Esperanto, por exemplo, que quando o Zamenhof o criou, não deveria haver os adjetivos contrários. Você tinha um adjetivo granda, você queria dizer pequeno, diria malgranda. Mas parece-me, faz muitos anos que eu estou afastado do Esperanto, parece que a língua vai se desenvolvendo e termina que apareceu a palavra que signifique pequeno e não mais só o malgranda. Pelo menos eu já vi isso em alguns textos que eu estava lendo, já reparei que havia adjetivos que na época em que eu estudei isso não existia. Porque a ideia de Zamenhof era que você tivesse o positivo e o negativo se fizesse com o mal, o prefixo. Bem, sobre o gênero já falei, e os artigos, aí é uma grande questão do latim porque não há artigos. Isso alguns podem no primeiro momento dizer, que bom, não tem artigo. Pode ser bom, mas isso vai depender muito da sensibilidade de quem traduz para saber se deve ou não deve usar, e se não deve, por que não usar? Se você vai utilizar um artigo definido ou um indefinido, como é que você vai fazer isso? Você tem que parar, pensar no texto que você vai traduzir para poder definir como vai ser essa seleção, como é que você vai escolher isso. Pois é, meus caros, eu acho que tem mais coisas aqui, então vamos a ela. Eu tinha me esquecido desse detalhe aqui. Olha. Os casos são, vou falar só sobre eles porque a gente vai tê-los bem esmiuçadamente sobre eles em cada uma das lições. Então são nominativos, são 3 casos chamados retos. Nominativo, que serve para designar a pessoa, que é o sujeito da oração, ou a coisa, que é o sujeito da oração. O vocativo, que é o caso do chamamento, e o acusativo, que é, grossolanamente, o complemento objeto direto. Esses são os 3 casos chamados retos. Os casos oblíquos são o genitivo, que é o adjunto restritivo. Geralmente a gente usa a preposição de para indicar posse, mas ele é muito mais do que simplesmente isso. Em inglês tem o genitivo case. O dativo, que é o caso do objeto indireto, e o ablativo, que é o caso do adjunto circunstancial ou adverbial. Então, são esses 6 os casos. Cada declinação vai ter esses casos. Então, a primeira declinação tem nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo e ablativo. Segunda declinação, nominativo, genitivo, e aí vai. Então, cada palavra em latim tem, em tese, 6 formas no singular e 6 formas no plural. A gente vai ver isso com muito cuidado, com muito vagar durante as lições, tá certo? Meus caros, muito obrigado. Se ficaram até aqui é porque gostaram do conteúdo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de compartilhá-lo com seus amigos. Ativem os sininhos das notificações e entrem no grupo do Telegram para receber as novidades do canal e desse curso de latim. Até logo, a Confraria de Línguas Clássicas voltará com outros cursos em breve.